Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Propósito em Movimento com Michele Leme. Aqui, cada história é uma inspiração viva e cada convidado traz um propósito genuíno no coração. E hoje não poderia ser diferente, eu tenho uma pessoa aqui para o primeiro bloco muito genuína no seu propósito. Ficou curioso? Aguarde após os nossos comerciais que você vai conhecê-la. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Ajude a nossa TV a crescer e cada vez mais levar mais histórias de propósito para vocês. Gente, eu falei que vocês iam conhecê-la, mas vocês já conhecem. Ela é minha companheira de trabalho aqui, apresentadora de TV também, uma das suas milhões de facetas, uma de suas profissões, que ela tem várias. Eu trago hoje aqui a minha primeira convidada, que eu trouxe lá do passado, a primeira convidada minha do programa Propósito em Movimento, que se tornou apresentadora aqui, é minha parceira. Com vocês, Ana. Oi, Michele, tudo bem? Tudo bem, Olá, cadê o Michele, delay? tudo bem? Deu um delay aqui, gente, mas isso é normal, programa ao vivo é assim mesmo. Tudo bom, Michele? Gratidão estar aqui novamente, como sendo a sua primeira convidada do programa. Estou aqui de novo com vocês, falando um pouquinho da nossa história aqui, do meu propósito, que são vários, como você falou assim, mulher bombril. A versatilidade é o meu nome, né? Então, assim, eu sou meio flexível, olho para lá, olho para cá, e assim eu estou hoje aqui como apresentadora, e a culpa é dela, porque foi ela que me trouxe, e aí eu passei de entrevistada a apresentadora também do programa Eu, Você e as Fronteiras, e agora nós somos colegas de trabalho aqui na TV. E é ótimo estar ao lado da Michele Leme. Ela falou Leme com esse frizz, porque ela acabou de me chamar de... Propositalmente, hein? Na entrevista dela, propositalmente, de Michele Ferreira, o que não deixa de ser verdade, porque também faz parte de um dos meus sobrenomes, né? E é o que nos conecta aqui, porque o sobrenome dela também é Ferreira. Então, Ana Paula Ferreira. Exatamente. Ana, quando você esteve aqui da primeira vez, a gente falou bastante do seu trabalho com os índios. Isso. Que eu acho, assim, sensacional. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho da Ana psicanalista. Porque hoje você veio comigo no caminho e você conseguiu entrar, assim, no meu coração de uma forma muito genuína mesmo, igual eu falo no começo do programa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho tão maravilhoso que você faz de psicanálise. Conta pra mim como que ele surgiu dentro do seu coração. A psicanálise entrou na minha vida, eu vou bem lá atrás, vamos voltar um pouquinho, um tempo. Assim, eu sempre gostei muito da área de finanças, da área de exatas, e eu trabalhava em banco, eu fui bancária por um período, fui contadora bancária, e depois, quando eu fui fazer a minha escolha na área de faculdade, universidade, eu fiz um ano de economia. E depois de terminar um ano de economia, eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo essa área de exatas, então eu fiz um ano e tranquei a faculdade e falei, não é isso que eu quero. Depois, posterior a essa trancar a faculdade, eu resolvi fazer psicologia e me mudei para uma cidade próxima, onde tinha uma faculdade salesiana, e entrei na psicologia e me formei em psicóloga. Porém, a psicologia ainda não me completava inteiramente, assim, parecia que me faltava um pedaço ainda. E aí eu fui estudar psicanálise, onde eu consegui entender melhor o ser humano. Por quê? Foi tão engraçado, porque nós temos que estudar psicologia, a gente tem que fazer trabalhos estudando pessoas, o psique, entender e fazer trabalhos de pessoas e buscar um laboratório. Então, eu fui buscar o meu próprio laboratório.
Então, a cada trabalho que eu tinha que fazer na faculdade, que era pedido, eu fazia o estudo da minha pessoa, lógico, eu colocava outros nomes, mas eu fui me estudando. Eu fui estudando a minha pessoa e trabalhando em mim tudo aquilo que eu precisava. Porque eu vim de uma família onde eu tive várias feridas, como todos nós temos feridas. A pessoa fala assim, ai, eu não tenho ferida, está tudo certo. Não é verdade, todos nós temos feridas. As feridas emocionais, elas podem ser leves, médio para baixo, médio para alto e extremo, que vai desenvolvendo ao longo do seu desenvolvimento humano. Uhum. E ao chegar na fase adulta, ela vai intensificando e acompanhando a sua vida. No processo adulto, na riqueza do momento presente, quando elas não são curadas, você vai perdendo a riqueza do presente, porque cada vez que você passa por uma situação, você vai revisitando o passado. Porque aquela dor do passado, ela volta à tona diante da situação que você está vivendo. Então, você precisa curar essas feridas. Eu fui me estudando, eu fui buscando essência, eu fui trabalhando. E na psicanálise, você precisa fazer um laboratório, você precisa fazer supervisão e você precisa passar por uma análise. Aí, quando eu fui passar como analisando, porque eu tenho que ser analisada, né, por um psicanalista, Sim. eu comecei a entender melhor ainda o meu eu. E eu fui me curando e buscando a minha essência. E hoje, eu sou uma pessoa assim, muito mais leve. Eu tenho uma condição emocional de entender melhor as situações, eu faço uma gestão melhor das minhas emoções, consigo entender melhor as situações dentro do comportamento que eu tenho que ter diante da situação que eu vou estar passando, porque falar, eu controlo as minhas emoções, nem sempre a gente controla, a gente faz gestão delas, tá? E aí você precisa entender como que você tem, diante das feridas emocionais, curar as suas feridas. Ai, Ana, mas como é que eu vou saber quais são as feridas? Cada um tem um histórico. E cada ser é único. Por que a psicanálise integrativa é importante e é diferente? Porque a Michele é a Michele Ferreira, né? Leme Ferreira. E a Ana Paula Ferreira é a Ana Paula Ferreira. E cada um tem um histórico, vem de uma família diferente, de um ambiente diferente e tem uma situação diferente. E esse ser precisa ser estudado de forma única e integral. Corpo, a mente e a alma. Então você fortalece o espírito para que você tenha não tenha vulnerabilidade emocional, para que você fortaleça o seu fisiológico, que é o seu corpo. É assim que funciona. E a psicanálise ela é riquíssima para ajudar você dentro das suas profundezas, do seu inconsciente, porque tudo é memorável, mas fica guardado num baú que você não consegue acessar. E está lá no seu inconsciente. Nossa, quando ouvi você falar isso hoje no caminho, mexeu comigo, agora ouvindo você falar, mexe comigo, porque eu tô nessa fase, né, de tratamento da minha individualidade, da minha identidade, dos meus traumas, e eu acho, Ana, você vai falar melhor do que eu, que a gente eternamente, eu digo eternamente enquanto vivos, né? Sim. Até a nossa morte, nós vamos ter que trazer, porque, claro, hoje a gente traz a criança ferida, mas quando eu for um pouco mais velho, eu vou ter um adulto ferido que já não é tão criança, que teve um trauma, então eu sempre vou ter que voltar, né? Sim. Sempre vou ter que ir no passado, trazer aquela dor e fazer a ressignificação daquela dor, que é o que todos os psicanalistas, terapeutas falam, ressignificar essa dor. Hoje foi uma dúvida minha, eu vou trazer aqui no programa porque pode ser a dúvida sua também. O que seria isso na parte de ressignificar? O que vocês, como psicanalista, fala e os terapeutas sobre a parte do ressignificar? O que é isso? Como nós ressignificamos? Você falou uma coisa muito interessante, Michele, que é a individualidade, né? Então, nós falamos na psicanálise a individualização, a individuação. Você trabalha, você como indivíduo, eu preciso olhar para mim como indivíduo. Eu preciso abrir as minhas mazelas, os meus desprazeres, o meu baú interior, porque eu preciso olhar para dentro, preciso abrir e tirar as minhas mazelas. Quais são os meus desprazeres? O que eu passei? Então, nós temos a primeira infância, que é a infância primitiva, que é quando eu sou bebê de 0 ano, né? Quando você nasce, e que você não tem muita percepção, mas você tem sentimento. Eu não entendo exatamente o que está acontecendo, mas eu sinto e guardo. Sinto e guardo. Então, por exemplo, um bebê
que ele não você vai receber o bebê para fazer a amamentação, uma mãe que vai amamentar a criança, que ela não senta, não se conforta, não se senta confortável e não aconchega aquela criança na hora da amamentação. Essa criança vai sentir falta do afeto, do acolhimento, ou então a mãe que tira a criança rapidamente. A gente vê às vezes a mãe andando no shopping com a criança pendurada no seio. Aquela criança não está tendo paz naquele momento de amamentação. É extremamente importante isso para a criança. Ah, mas ela está só sendo alimentada. Não é só um alimento. Existem muitas outras coisas por trás disso. Isso vai ficando marcado. Ela sente aquele momento de não paz, aquele ambiente de não momento de tranquilidade para aquela amamentação. Isso registra. Por exemplo, a criança quando ela está saindo da fralda e ela está evacuando no piniquinho, aquilo para ela é extremamente importante, porque ela fez, ela viu, fiz. Então a criança nem sabe falar, ela fala, eu fiz, olha o que eu fiz. E ela bate palma, e a mãe fala, ela põe a mão nas fezes, a mãe xinga, ela foi repreendida. Aquela criança se sente humilhada naquele momento. Ela não sabe que ela está sendo humilhada naquela situação, ela foi repreendida com muita agressividade, mas ela registrou uma ferida emocional da humilhação. Ela se sentiu humilhada porque ela estava toda feliz porque foi ela que fez. A criança está no momento de descobertas, então ela precisa entender que ela está no ambiente de desenvolvimento. Então, desde a fase da infância primitiva, você já vai sentindo. E isso continua na infância, depois da juventude, na adolescência, e quando você chega na fase adulta, isso continua dentro de você. E a criança, ela é responsável pela sua espontaneidade, pela sua motivação, pela criatividade. Quando você não trabalha isso na fase adulta, o adulto, ele fica reprimido. E ele vai buscar mecanismo de defesa para ele suprir a necessidade que está faltando na criança, ele vai buscar a fase adulta. Aí uma criança que sofreu, por exemplo, o abandono, ele vai ficar dependente, porque ele vai ficar da dependência da aprovação de outras pessoas no externo. Aí ele fica na dependência de relacionamento tóxicos, sim, abusivos, de relacionamento de aprovação de outros. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Nunca consegue tomar a sua própria decisão. Uma pessoa que foi rejeitada, por exemplo, a ferida do abandono e a ferida da rejeição são as feridas mais doloridas, elas doem na alma. Todas doem, mas a do abandono e da rejeição são aquelas que mais doem. E para você ressignificar, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ir lá nas feridas, na origem, trabalhar, porque quando você não você não trata as feridas, é como se você pegasse aquele machucado e passasse um band-aid. A ferida está atrás, então toda vez você aperta, você sente, ela sangra, porque ela está aberta. Então você tem que ir lá tirar o band-aid, colocar remédio, sarar, sanar, suturar, fazer aquela sutura, né? Fazer com que as peles se grudam novamente e sana aquilo, fecha. Você sabe, porque vai ficar uma cicatriz. Você sabe que está ali. Então, toda vez que você revisita aquela situação, você já não dói mais, porque ela cicatrizou, ela só tem uma cicatriz. Entendi. Na sua vida adulta, o que acontece? Quando você passa por uma situação que feriu, você já tem uma condição de comportamento diferente, que não te dói mais, e você sabe como você tem que lidar hoje, no momento presente, na sua fase adulta, como lida com aquela situação que feriu no passado. Então, ressignificar, ele é um aprendizado de como lidar com aquele sentimento, com aquele problema, ressignificando o sentimento. Só que você tem que ter consciência do processo de dor. Ressignificar ele é trazer a cura daquele processo, para que você tenha na consciência como lidar com aquela situação de dor, quando estiver no momento presente, você saber lidar com ela novamente. É assim que funciona. Gente, o papo está muito gostoso. Como todos nós temos dores, temos traumas, temos ainda não cicatrizadas, né? Fica a dica de como ressignificar. A Ana trouxe aqui uma palavra linda, eu espero ter ajudado um pouco vocês. Depois dos nossos comerciais nós voltamos para a Ana falar mais um pouquinho para a gente sobre esse trabalho lindo da psicanálise. Voltamos já. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville.
E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Eu já ia te chamar de Dani, né? A Dani falou tanto com a gente. Ana, fala um pouquinho pra gente um caso, assim, bem difícil que você teve, mas que você teve sucesso nele. Não precisa falar o nome da pessoa nem nada, mas fala, assim, um caso que você se orgulha de você ter ajudado. Tem um caso da pessoa seguinte, ela tinha muito medo do escuro. Não dormia, tinha muito medo de que saísse a pessoa embaixo da cama, que pegasse os pés dela, ela tinha medo, chamava sempre a irmã para dormir junto, acordava assim, ai, deixa eu dormir com você, tinha muito medo de escuro e de dormir sozinha. No histórico, porque todo o processo a gente começa com o histórico, a gente vai lá atrás entender qual que é o processo desse medo. Qual que era o medo? A pessoa ela tinha a ferida do abandono, da rejeição, primeiro da rejeição. O que aconteceu com o processo dessa pessoa? Primeiro ela foi rejeitada no ventre, a mãe não queria a gravidez, então ela teve uma rejeição, tá? Então ela já foi ferida, a ferida emocional e profunda da rejeição, porque o que significa rejeição? Rejeição é que eu não quero, rechaçado, assim, aquela pessoa que é rechaçada. Literalmente, eu não quero. Então, a ferida da rejeição no ventre, ela já queria ter feito aborto. Tentou esse aborto, mesmo assim, a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela abandonou a criança e pegou toda a atenção, toda a empatia afetiva, toda a empatia emocional, de amor e todas as outras afetividades que poderia e que tem que ser dada para uma criança, ela direcionou para outro filho que já tinha maior idade. Então essa criança ela foi abandonada. Novamente teve uma ferida profunda, rejeição em primeiro momento e abandono em segundo momento. No decorrer do processo de desenvolvimento dessa criança, houve muitas negligências. Negligência de não atenção, não cuidado, atenção assim de estudo, por exemplo, você tem que acompanhar o seu filho no estudo. Ela nunca tinha o acompanhamento dessa mãe, não tinha o acompanhamento escolar, não tinha acompanhamento de levar até a casa da colega para fazer os trabalhos. Era totalmente o abandono. Então, o que essa pessoa fazia quando ela era pequena? Ela escondia dos pais, vivia se escondendo. Por que ela vivia se escondendo? Porque ela ouvia a mãe gritar. Gritava, onde você estava? Chamava o nome, chamava pelo nome, e ela ficava o tempo todo escondida, esperando que a mãe chegasse até ela, para que a voz da mãe, não a mãe, né? Porque ela nunca se manifestava, ela permanecia escondida por muito tempo. Por quê? Era um momento que ela se sentia amada. Porque a mãe estava preocupada. Onde você está? Chamava pelo nome, pelo nome, pelo nome. E ela se sentia amada naquele momento. Não se sentia amada no sentido de amor verdadeiro, mas sim, ela está sendo preocupada, estou fazendo falta para ela. Só que nesse processo, ela estava sendo negligenciada, porque a mãe nunca percebia.
nunca sentia falta, nunca se sentia não fazia presente na vida dessa pessoa. Então, o abandono intensificava cada vez mais. Então, ela tinha a rejeição, abandono e, às vezes, a humilhação. E a traição também, ela teve muitas feridas da traição. Como que você trai uma criança? Como é que você consegue trair uma criança? Prometia várias coisas e não cumpria. Por exemplo, eu vou comprar tal coisa, negociava, tá? Então, se você fizer, você vai ganhar. Eu vou comprar para você e vou comprar também para sua irmã. Comprava para a irmã e não comprava para ela. Não comprava para a irmã, mas não comprava para ela também, mas só na promessa. Na volta a gente compra, na volta a gente... E ficava só nesse vamos fazer, mas nunca concretizava as situações. Então, ela foi se fortalecendo através de outras pessoas, mas não no processo maternal. Então, esse processo de trabalho analítico foi durante algum tempo, mas foi resgatando o processo dela e ela trouxe a essência dela, e ela curou as crianças e ela se transformou totalmente. Mas foi um trabalho árduo, porque não se fala assim, eu vou fazer terapia e em 10 meses eu te curo. Não existe isso, tá? Pode acontecer? Pode. A pessoa pode conseguir permitir em 10 meses conseguir resolver seu problema de ferida emocionais, dos problemas que ela tem. Mas dizer que fala assim, em quantas sessões eu consigo chegar no meu resultado que eu preciso? Não existe quantas sessões. Existe um processo de terapia e ele é gradativo e um processo que vai melhorando através do seu avanço de evolução da individuação, tá? Depende muito também da pessoa, né? O quanto que a pessoa quer, o quanto que ela se entrega, o quanto que ela não se fecha mais naquele problema. É um trabalho em conjunto, é o 50% do 100% da psicanalista e 50% do paciente. Eu digo que é até mais, é uns 20% só do psicanalista e 80% do paciente, porque toda a resposta está dentro de você. Só que você não sabe como é o caminho. O psicanalista vai conduzir você a esse caminho. Porque quando você abre vamos imaginar caixas. Você abre uma caixa. Aí você abre a caixa, você começa a enxergar, ter várias dores. Eu não quero mexer nessa caixa, eu vou fechar essa caixa. Entendi. Eu quero abrir essa outra caixa, porque uma coisa vai puxando outra situação. Então, ela lembra de uma situação, aí ela fala assim, mas essa daqui me traz muita dor, eu vou falar sobre o meu pai. Aí ela lembra do pai, de algumas situações, aí lembra que ela teve uma situação com as irmãs, com o irmão, aí ela vai trazendo, porque é uma linha que vai puxando, é um novelo que você vai puxando, puxa aqui, puxa ali. Aí, qual é o papel do psicanalista? Ele vai pegando essa linha e vai tecendo. Porque quando você está na sessão, o nosso trabalho não termina na sessão. A conversa e a escuta ativa começa aqui. Vamos dizer que aqui seja um setting analítico, né? Sim. Terminou, nós temos um outro trabalho, que é o processo posterior à sessão. Que a gente tem um estudo, todo um trabalho para ser feito posteriormente ali, o que está acontecendo com tudo que você trouxe dentro de um processo de setting analítico, que é uma análise de uma sessão, você tem que fazer um processo de estudo. É pegar tudo que foi falado e você colocar em ordem, para você aplicar uma técnica, porque a psicanálise tem vários métodos de técnica. E você vai aplicando essa técnica com o seu paciente, conforme ele traz. Por exemplo, se você me traz numa sessão, fala, hoje eu não quero falar nada. Ele quer ficar em silêncio. Você é obrigado a ficar ali junto com ele, ouvindo o silêncio dele, porque o comportamento diz muita coisa. A impaciência das pernas, a impaciência das mãos, o olhar. Então, você tem que ouvir o que ele está dizendo sem ele abrir a boca. Nossa, e ele não quer falar nada. E você tem que estar ali. Você vai falando, eu vou pensando, né? Por exemplo, igual você falou, a parte integrativa é a parte individual de cada um. Então, quando você fala que tem vários tipos de treinamento, vários tipos de sessões, isso vai muito da individualidade de cada um, né? Aí depende daquele problema, você usa aquela técnica. E o treinamento em grupo? Terapia em grupo. Isso, terapia em grupo. A terapia em grupo, você vai ouvir as pessoas e você vai trazer um objetivo para aquela terapia em grupo e você vai trabalhar a experiência de um, vai ajudando a experiência de outras pessoas em grupo. Isso já é uma técnica, né? É uma técnica. Perfeito. Agora, o que eu acredito é que as pessoas, todo ser humano deveria fazer.
As pessoas não se preocupam com ela, ela se preocupa com o carro dela, com a casa dela, com o corpo dela, mas ela não se preocupa com a mente dela, com o psique dela, com o coração dela. Porque tudo... O espírito é importante. Tudo que está aqui no externo, primeiro começa no interno. Se você não está bem aqui, você não está bem de jeito nenhum, né? Não, você não vai refletir uma beleza, você não vai refletir uma tranquilidade se internamente você estiver totalmente bagunçado. Porque você é o reflexo da sua parte interna. Então você precisa resolver a sua parte interna para você expressar aquilo que está dentro de uma forma mais tranquila e mais leve. É assim que funciona. Ana, muito obrigada. Gente, foi mais uma vez um prazer ter a Ana aqui comigo. A Ana é apresentadora aqui também, mas eu queria trazer essa parte da psicanálise dela aflorada, porque nós viemos conversando sobre isso, e o outro programa, a Ana falou sobre a parte que ela trabalha com os índios. Para falar cada trabalho que a Ana faz, a gente tem que fazer umas 10 gravações aqui. Porque, como eu falei, ela é a mulher bombril. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês resgatem a primeira entrevista da Ana, que ela fez comigo lá no passado. Foi em maio isso. Em maio. Foi em maio. E veja como que a Ana desenvolveu a comunicação dela. Eu falo, a comunicação também é treino. Hoje a Ana aqui deu um show, né? Tranquila, leve, sem ficar nervosa. Por quê? Porque ela enfrentou o medo dela lá atrás. Na primeira entrevista nossa ao vivo, eu tremia, ela tremia, nós duas nervosas, e eu quero que vocês puxem lá a primeira entrevista minha. Eu vou colocar nos meus stories o link, vocês fazem a comparação da comunicação da Ana. Tô falando isso porque eu, além de apresentadora, também sou treinadora de comunicação. Eu desbloqueio pessoas que querem destravar a sua comunicação, e a Ana tá aqui para provar. Vocês vão ver na prática, tá? Gente, a Ana fica por aqui, nós vamos continuar com a nossa próxima convidada, vamos pro comercial e voltamos já já. Estamos de volta aqui com Propósito e Movimento com Michele Leme. E antes de apresentar a minha próxima convidada do dia, gostaria de falar da minha querida Mabel Lousado, que fez esse mega maravilhoso para mim. Mabel, um beijo. A Mabel já está aqui, fez a Ana hoje, daqui a pouco ela já fica oficial de todas as apresentadoras aqui do programa. E também aqui da nossa joia, Verônica, da Butterfly Mag Store. Estou aqui usando as joias da Verônica. Verônica, um beijo, obrigado por patrocinar aqui o nosso programa. E vamos para a nossa próxima convidada.
A nossa convidada é uma querida, eu já conheço a Dani, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Vai para 1 ano e meio, 2 anos. A Dani veio de longe para viver o propósito dela aqui em Alphaville. Dani, seja muito bem-vinda. Daniele Gonçalves, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente. Você iniciou a sua carreira de trabalho como babá. As crianças gostam muito de você. E hoje você trabalha na plataforma do Pablo Marçal, cuidando de grandes atletas, grandes pessoas, grandes nomes. O que isso impactou na sua vida como propósito, Dani? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. A gente se conheceu, né, numa época que eu recém tinha chegado em São Paulo. Então, como foi? Eu comecei a trabalhar entre 14 e 15 anos de babá. Você era da onde, Dani? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau, que legal. Aí vim pra cá num convite de uma amiga. E aí descobri sobre propósito, trabalhar sobre propósito, né? Então eu venho descobrindo, eu falo que às vezes a gente vai para um propósito, depois a gente vai, no longo da vida a gente vai mudando muitas coisas, né? E foi muito bacana. Fui passando, aí trabalhei de babá 4 anos, cuidei de uma criança até os 4 anos dela, hoje tenho contato ainda com ele, é muito querido, sempre me dei bem com as crianças. E aí, quando eu cuidei dessa criança, ele precisou fazer fisioterapia. E aí, eu levava, eu ia junto, eu assistia e me apaixonei. E eu falei, eu quero fazer isso aí. Inclusive, a fisioterapeuta dele era a Dani. Na época, Olha só! eu tinha 15 anos. Eu vim formar em 2018. Olha o tempo que eu demorei para poder conseguir realizar um sonho. Então, eu falo que a fisioterapia é por amor e por sonho. E hoje, desde que eu me formei, não trabalhei mais de outra coisa. Sempre com fisioterapia. Não fiz mais algumas coisas ali na plataforma, você vai descobrindo, aí tô aprendendo digital, tô me desenvolvendo em outras áreas, mas até então sempre fisioterapia na reabilitação. Você é especialista em mapeamento corporal, né? Eu montei um método, que é mapeamento corporal. No atendimento, a gente consegue ver algumas travas das pessoas que tem a ver com bloqueios, tem a ver com traumas de infância, tem a ver com emoções. Então, aí eu desenvolvi esse método para trabalhar isso, que é totalmente diferente do que eu fazia na reabilitação de fisioterapia. Porque, assim, toda dor e toda doença no nosso corpo, ela traz algo da emoção. Gente, mas isso aqui, ó, não foi combinado, não. Tá? Semana passada, a nossa entrevistada, Dani, só para você se situar, ela é terapeuta integrativa. E ela está estudando medicina integrativa. E ela trouxe, depois você vê lá o programa, ela trouxe a esteira de várias pedras para eu ficar sentada aqui. E aquilo me renovou de um jeito que eu, assim, eu cheguei em casa, meu marido falou, nossa, tá diferente, você tá mais animada, mais não sei o quê. Ela estava extremamente nervosa, porque ela tinha, viu, Thalita? Você não tem mais problemas com a comunicação e em falar. E aí ela colocou o aparelho dela nela para ansiedade e ela terminou brilhantemente, conseguiu. E falou pra gente também de uma caneta laser que ela colocou no ouvido, ela colocou a caneta laser com a frequência. Ela tirou 300 ml de pus de dentro do ouvido de uma mulher. 300 ml de pus, ela tem um vídeo, ela me mandou um vídeo, eu fiquei assim atônita, e ela fala exatamente isso que você falou, que todo problema do nosso corpo, toda dor vem de algum trauma, então tá tudo aqui, né? E como que você desenvolveu? A mente é muito poderosa, né? Sim. E é o que nos sabota no dia a dia também, né? Ela ajuda, mas também se a gente não cuida, então assim, a fisioterapia ela tem um leque, né? E a integrativa vem hoje muito para outras formas de ajudar. Eu terminei recentemente agora um curso de terapeuta também para trabalhar nessa parte interativa, outras técnicas para me ajudar a desenvolver isso aí. Tanto com física quântica, com outras ajudas, porque hoje, graças a Deus, é mais falado sobre traumas. Né? Antes não se falava muito. É o que você passou, não se falava muito. Não, isso você não pode contar, isso você não pode falar. E aqui que a gente faz com isso? Guarda no nosso corpo. Guarda no nosso corpo. Nesse 1 ano, eu vim me tratando. Né? Lógico, todo atendimento a gente se trata. Eu acho que não... Se eu parar, não tem um atendimento que eu também não me tratei. Meu Deus. Não tem um atendimento, né? E aí você... É muito interessante você ver, assim, quantas coisas tinha.
E físio tem muito uma questão de, negócio de massagem, negócio de... E eu vim desenvolvendo através da massagem, liberando esses pontos para poder ajudar. E é algo que eu falava, não quero trabalhar com isso. E hoje eu me vejo assim, conseguindo ajudar, conseguindo tratar. Ontem mesmo eu atendi um rapaz que estava muito travado. Mas o que aconteceu? Por que você não está conseguindo girar? Ele é um atleta, faz golfe, né? Ele saiu com outras técnicas. Lá atrás eu trabalharia diferente, não que está errado. Mas hoje eu consigo ajudar também a parte, o que está acontecendo, porque você, não só a parte física, mas a parte emocional agregada. Mulher Então de você Deus. consegue ir desenvolvendo. É muito interessante. Tem horas que até eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? E agradeço a Deus todos os dias por isso, porque a gente poder e querer se curar. E eu falo muito isso, né? Nós temos que querer a cura. Menino, você não estava aqui há 5 minutos. É porque a Ana saiu e vocês que estão acompanhando o programa devem estar entendendo tudo, porque isso aí foi falado no bloco anterior com a Ana, psicanalista. A Ana é apresentadora aqui do programa também, e ela fez os 2 primeiros quadros de entrevistada e ela falou exatamente isso. Eu iniciei a psicanálise me autocurando. Ela se tratou, ela se analisou, exatamente isso. E depois ela falou da parte do querer, que a pessoa precisa querer. O primeiro passo é a pessoa querer, exatamente isso. Esse programa, ele não chama Propósito em Movimento à toa. Porque as pessoas que vêm aqui, gente, elas são escolhidas a dedo porque realmente tem propósito. Eu não trago pessoas aqui aleatoriamente que não tenham propósito por conta disso mesmo. Vocês que acompanham o programa, vocês sabem disso. Semana passada veio a Thalita, trazendo toda a parte da medicina integrativa. Sentou aqui hoje a Ana falando exatamente da mente, de traumas, de bloqueios que antes não eram falados, que eram ficados dentro da caixa. Exato. E agora senta aqui a Dani e repete a mesma coisa. Ou seja, nós somos todas aqui interligadas num propósito. Sabe qual que é o propósito? Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E o nome é bem bacana, fiquei pensando, né? Propósito em movimento, fisioterapia tem tudo a ver com movimento. E aí, como que você quer chegar no seu propósito sem se movimentar? Sem se curar, sem aprender? Às vezes você quer, só quero. Mas a gente precisa de ação, de movimento. Exatamente. Você está em boas mãos, né? Ali dentro da plataforma você consegue participar de vários treinamentos, consegue ter acesso a vários mentores, grandes nomes ali, e ali você tem aprendido muito, né, Dani? Tenho. É uma escola, né? É uma escola, assim, que literalmente eu descobri um outro mundo. Eu não tratava muito isso, né? Não dava importância, de certa forma, para isso. E aí fui aprendendo, fui em muitas palestras, e cada dia, igual eu te falo, eu tô atendendo ali, ele trata muito de desbloqueio, a gente já um ajuda o outro e a gente vai se desenvolvendo, né? E aí crescendo. A plataforma veio como algo muito inesperado na minha vida, né? Em janeiro de 2024, né? Isso. Eu orando em casa e o Senhor falou, você vai para tal lugar, tal hora, você vai conhecer o Pablo, vai ser assim, assim, assim. E foi do jeito que eu vi. Orando na varanda da casa da minha mãe pela saúde do meu irmão que estava enfermo. Sério? Tinha nada a ver, né? Tipo, não eu tava tinha orando. Nada a ver. E aí fui convidada por uma amiga muito especial, que é a Márcia. E a Márcia que me trouxe essa parte da metamedicina, dessa parte de cura, dessa parte... Eu tinha uma dor no braço e a gente resolveu a dor até se ela encostar em mim. Meu Deus. Só com questão de traumas, de falta de perdão, de mágoas. Eu era uma pessoa que guardava muito. Hoje eu aprendi, né? Assim como o Pablo também fala, é 5 minutos. Passou, não vai ter o que eu fazer ali. E aí eu fico guardando aquilo... tá uma água, né? Estendendo. Eu era muito magoada. Qualquer coisa eu me magoava, qualquer coisa eu não perdoava. Essa pessoa não tem... A gente falava isso, acho que você também. Essa pessoa não tem perdão, não. Quantas vezes a gente não perdoou? Não, isso eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Só que o perdão é pra quem? Pra gente, né? Perdão é pra então, gente. Eu sempre começo com as pessoas o tratamento sobre o perdão e a mágoa. Que eu acho que é uma das coisas mais fortes de sentimento de raiva e ódio que a gente guarda no corpo. Exatamente. Dani, eu precisei tanto de você. Eu vou te contar. Eu perdoei meu pai agora em janeiro. E eu ardi de febre 5 dias depois desse perdão. Eu vou te contar ainda mais. O meu pai acordou do coma com o perdão. Ele fez bem pra ele também. Sim, ele tava com uma hemorragia. E no perdão cessou a hemorragia, ele estava com a bolsa de sangue, cessou a hemorragia, ele acordou do coma. O médico falou para mim, vamos ter que entubá-lo, porque ele está em coma, não é induzido.
E eu cheguei bem pertinho do ouvido dele, fazia anos que eu não via meu pai, e falei, pai, eu te perdoo, me perdoe. Você não me deve nada, eu não te devo nada. Dani, e pus a mão nele, que eu pus a mão, ele fez assim, ó. Ele acordou. E foi muito lindo, porque ele chorou, eu chorei, só que eu saí dali e eu também já estava com um programa de TV numa outra emissora, fiz o programa, terminei o programa, ardi de febre 5 dias e suava. Eu faço crossfit, eu não suo no crossfit, mas eu suava de torcer a roupa. E aí, porque eu falei que eu precisava de você, me deu uma dor nas costas, que eu tenho plano, então eu fiz todos os exames que você imaginar, nada. Não tinha nada. Nada. E me trataram com pneumonia, porque dor nas costas, febre de 40 algo, né? graus, a menina não tem nada, fez exame Emocional. de sangue, exame de urina, aí, por último, me colocaram na tomografia. Nada. Falei, menina, mas seu pulmão tá limpo, corta esse antibiótico, não sei o quê. E aí fui trabalhando, e numa oração de uma pastora, a febre cessou, e eu fui para casa, não tinha dor nenhuma. Falei, gente, como pode o nosso emocional influenciar tanto no nosso corpo, a ponto de te dar febre, a ponto de você nem conseguir se mexer, de dor nas costas? Hoje eu falo assim para as pessoas, todas as doenças, elas são emocionais, mesmo as que tem câncer, que se fala muito, pessoas que guardam muita mágoa. Você vai guardando, vai desenvolvendo. Temos, graças a Deus, a medicina para tratar muita coisa, mas muito vem do emocional. Muito. Depois, deixa eu fazer uma pergunta. Galera, que vamos lá. Depois desse perdão, você observou os passos, as mudanças e como ficou a sua vida? Menina, você eu conheço ela dele. Tá até arrepiada. Total. Né? Total. Entende como que flui com a sua família, flui com o seu esposo, flui com os seus filhos e com as pessoas ao seu redor. Por isso que eu falo, eu acho que dá para deixar isso. Perdoe o mais rápido possível o que você tem que perdoar. Porque o perdão é para nós. Gente, o que vai adiantar a raiva do outro. O que ele fez fala sobre ele, não é sobre você, o que você fez. A gente é responsável pelos nossos atos. Exatamente. Eu tenho como ser responsável pelo aquilo que eu faço. Exatamente. E às vezes a pessoa fez mal pra gente, né? O Pablo fala muito, é verdade. A pessoa fez mal pra gente uma vez. E nós fazemos mal pra gente todos os dias quando a gente guarda aquela mágoa, aquele rancor. E não conseguimos desenvolver como pessoa mesmo. Porque depois do perdão, foi a sua pergunta, depois do perdão a gente se desenvolve como pessoa, a gente se desenvolve profissionalmente. É incrível. O relacionamento com as outras pessoas fica melhor também com isso, né? E é engraçado, eu lembrei de algo aqui. Antes de eu vir pra cá, eu tinha ganhado um livro da minha irmã sobre perdão e mágoa. Foi aonde eu comecei a perdoar uma pessoa da minha família que eu tinha muita raiva de falar isso. Ele eu não tenho como perdoar. Isso não tem perdão, eu falava. Isso não tem perdão. Caramba. E aí eu já vinha no processo de perdoar. Só que eu entendi, e vou abrir aqui pra vocês, há uns 10 dias que eu não perdoei. E por que eu não perdoei? E tô trabalhando o perdão. De novo, já trabalhei de certa forma, só que a gente entende que quando vai avançar novos níveis, vai mudar, vem de novo aquela ferida, só que trabalha de outra forma. Que antes se eu fosse falar que eu já ia chorar, já não conseguia falar. Totalmente diferente, porque tem mais amadurecimento, né? E aí eu fui falar com essa pessoa, eu não joguei na cara o negócio de trás. Então, quer dizer, eu ainda vou ter que trabalhar mais ainda esse perdão. Olha que louco, né? Porque quando você fica ferindo a pessoa com que ela te feriu, você perdoou? Não. Você entende? Porque a partir de agora, as conversas com seu pai, a conversa com a pessoa que se você for continuar se relacionando com a pessoa, você vai ficar todo dia jogando aquilo. Não. Então, assim, o perdão, a gente fala, eu perdoei. Eu falei muitas vezes eu falei, não, tá perdoado, eu não tenho mais nada para perdoar dessa pessoa. Só que eu acredito que vai ser um processo assim, um processo de, às vezes, um mês, um ano. Você conseguiu perdoar ali. Só que vem as feridas, vem vindo. Então, você, o que vai fazer? Acolher o sentimento. Foi o que eu fiz. Eu falei, peraí, por que eu fiz isso? Já dá o start. Você já entendeu. Foi o que a Ana acabou. Deixa eu acolher esse sentimento, vou acolher, tá tudo bem, mas agora eu vou perdoar. E a oração, oro pela pessoa, né? Eu sou cristã, oro pela pessoa, peço a Deus que... Porque o que eu entendi? Eu esperava ela me pedir perdão. Eu queria que ela me pedisse perdão. Axé, nunca. Jamais. É porque às vezes a pessoa nem sabe que te magoou tanto com aquilo. Às vezes a pessoa nem sabe. Porque para ela é tão normal fazer aquilo que ela nem sabe que te feriu tanto, tão profundamente com aquilo.
E aí nós nos ferimos mais. A Ana falou exatamente isso também, da ferida, que nós colocamos um band-aid em cima da ferida, mas aperta, dói. Aperta, dói. A gente só sabe que perdoou e que aquela ferida não dói mais quando tá cicatrizada, quando você aperta e não sente mais nada. Eu falo que é muito sobre acolher o sentimento. Acolher o sentimento. Que aquilo fez mágoa, tá tudo bem que aquilo fez... Porque tínhamos uma teoria de falar que não tem perdão. E as pessoas falam, não precisa perdoar. Ah, não precisa sofrer com isso. Isso não... Porque cada sentimento para um é importante. Cada sentimento para uma pessoa é de um jeito. Aí como que eu vou falar para você que isso não é motivo de dor? Se você cortar o dedo para você é muita dor, para mim talvez não seja. Exatamente, somos seres individuais, cada um com a sua identidade. A dor é do outro. Dani, ai gente, ela precisa voltar, e ela vai voltar, tá? Dani, fala pra mim as suas redes sociais pro pessoal, pra acompanhar o seu trabalho lá. Legal. O Instagram tá Físio, Daniele, com 2 L's e Y, Amarília. Aí sai Físio, Daniele, 2 L's e Y, já vai abrir o meu, já tá a fotinha lá, Amarília. E eu vou deixar nos stories também para vocês, da Dani aqui, o pessoal do bastidor que gravou um pouquinho, vou colocar para vocês. Aqui em Alphaville a gente tem um probleminha de trânsito, então a Dani pegou um trânsito, mas a Dani vai voltar com a gente, eu preciso entregar o programa, né, porque temos o próximo agora, mas a Dani vai voltar com a gente. Dani, um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe grandemente nessa trajetória, e é lindo de ver como que você está, viu? Devo isso ao perdão. Gente, muito obrigado. Beijo, Fiquem com Deus e até o próximo programa. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera.